Se eu não falar que eu sinto o peso da responsabilidade, é mentira. Se eu falar que eu não sinto a aflição da responsabilidade em cada alma, de todo mundo estar bem, das pessoas estarem bem, das coisas serem resolvidas, estou. Mas é nessas horas que nós oramos a Deus. E nessa semana eu busquei, orei, e o Senhor falava para mim sobre alerta, distração. Eu falava, Jesus, nesse mundo humanista, né, o secularismo, a religião, são tantas as coisas hoje, irmãos, são tantas questões. O escritor aos Hebreus já nos alertava, olhando firmemente para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Vivemos dias difíceis, dias trabalhosos, mas nós não podemos deixar as situações roubarem a nossa visão, os nossos valores, os nossos princípios. Porque nós temos uma vida, Deus deu o dom da vida, mas nós não podemos esquecer que a nossa vida é uma vida cristã. E essa vida cristã é diária. E hoje eu quero falar sobre os alertas aos sinais da vinda de Cristo. A igreja não pode esquecer isso. A igreja precisa estar atenta aos detalhes. É interessante que só no Velho Testamento, a segunda volta de Jesus é falada 1.800 vezes. Velho Testamento. No Novo Testamento, dos 27 livros, 24 falam da volta de Cristo. Olha só. É um assunto onde está praticamente em 99% da Bíblia. A Bíblia fala desse assunto. E eu queria falar sobre 6 sinais hoje. 6 sinais. O primeiro sinal está lá em Mateus capítulo 24. Mas, pastor, eu queria entender melhor esse assunto. Jesus esteve nessa terra. Ele reencarnou. Ele não reencarnou. Não houve encarnação, né? Jesus, ele se fez homem, ele sendo pobre, ele sendo rico se fez pobre. Ele habitou nessa natureza. Ele tomou esta forma. Veio por meio de uma virgem, onde hoje houve uma concepção do Espírito Santo, um plano de Deus, uma obra de Deus. O Verbo encarnado. Jesus esteve aqui para fazer uma obra. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele morreu na cruz para salvar o homem, para perdoar o homem, para restaurar o homem, para quebrar as maldições. A obra da cruz é uma obra linda, fantástica e poderosa. Se nós compreendêssemos, irmãos, que fosse 10% do que aconteceu na cruz, muitas coisas na nossa vida seriam transformadas. Nós não temos a compreensão completa, irmãos. Mas Jesus, ele morreu e ressuscitou, está assentado à direita de Deus Pai, cheio de poder e grande glória. Porém, a Bíblia fala sobre a segunda vinda de Jesus, onde ele vai vir buscar o seu povo, vai julgar as nações, vai prender Satanás. Lógico, existe uma cronologia escatológica, eu não vou entrar nesse detalhe aqui hoje. Neste ano nós já falamos algumas vezes sobre este assunto, mas eu queria que você saísse daqui compreendendo alguns sinais que são importantes para a nossa vida cristã diária. A nossa vida cristã diária. Então, Mateus capítulo 24, verso de número 4.
Mateus capítulo 24, verso 4. Diz assim: respondeu Jesus: cuidado, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Aí, até aqui, até o verso 5. Olha só, Jesus respondeu, Jesus falou: cuidado que ninguém engane vocês. Porque muitos virão em meu nome e vão falar, eu sou o Cristo. Qual que é o primeiro sinal da segunda volta de Cristo, irmãos? É os sinais espirituais e a religião. Sinais espirituais e a religião. Quantas religiões surgem, irmãos? Quantas pessoas surgem falando que teve uma revelação, teve um sonho, me apareceu um anjo, e o anjo mandou falar isso e fazer aquilo, e acaba ali, ó, captando seguidores, influenciando pessoas. Só que aqui Jesus está falando para nós tomar cuidado, que vai chegar gente falando, ó, eu sou o Cristo, o Jesus que vocês buscam sou eu, e vai enganar as pessoas. Isso é um sinal que nós temos que estar atentos, igreja. As pessoas se envolvem tanto na rotina diária, que elas não conseguem ter um alinhamento na sua vida do que fala e do que pensa, irmãos. Isso é muito sério. Às vezes a pessoa fala uma coisa, só que ela pensa outra. Nós vivemos um tempo onde há uma divisão de valores no coração das pessoas. E quando eu falo isso, eu não estou falando fora da igreja não, estou falando dentro da igreja. Isso é tão sério, que a pessoa ela pode ter uma vida cristã de anos, e ela pode ser enganada. Jesus falou, cuidado, porque vão vir pessoas falando que é o Cristo e vai enganar muitas pessoas. Olha lá, ainda no Mateus capítulo 24, no verso 11. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Jesus amado. Verso 24 e 25, ainda do mesmo capítulo, tá? Mateus 24, agora verso 24 e 25. Pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar até os eleitos, ou escolhidos em algumas traduções. Olha agora o verso 25. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Olha só a preocupação de Jesus. Por isso que lá no verso anterior está lá, ó, cuidado, fiquem alertas. E é uma situação, igreja, de doutrinas enganosas. Vamos lá. Nós temos mais de 2000 anos de história depois de Cristo. Nós tivemos uma reforma protestante que Deus teve um plano, todo um processo. Nós tivemos homens do passado que que construíram valores, que construíram princípios bíblicos, o viver pela fé, a vida de santidade, a vida de oração, a vida de devocional, a liturgia do culto. Tudo isso foi sendo construído com o passar do tempo por homens de Deus. Reformas aconteceram. Então tem uma história para a gente estar aqui no dia de hoje e ter uma forma de culto, uma forma de pregar, uma forma de buscar Deus. Isso foi construído com o tempo. Aí surgem algumas mentes brilhantes novas e começam a falar, tá tudo errado o que a igreja faz agora. Nós descobrimos agora que é diferente. Tem que ser assim, tem que ser daquele jeito. Agora o que vale é isso, o que vale é aquilo. Espera aí, o que foi construído lá atrás então não vale de nada? Irmãos, nós temos que tomar cuidado. A história tem valor. Cristãos morreram,
Pessoas perderam a sua vida defendendo o evangelho, defendendo a palavra de Deus. Pode ser igrejinha bonitinha, pintadinha de preto, com telão de LED, que pisca as luzinhas, que sai fumaça do chão, que tem uns pregadores que falam muito bem, estudados, mas está na Bíblia o que ele está falando? Está conforme a sã doutrina? Está conforme o que os pais da igreja do passado pregavam? Irmão, nós temos que tomar muito cuidado, igreja. Mais de 2000 anos de história, estava todo mundo errado, e agora vem uma mente brilhante e fala que está tudo certo. E eu não estou falando de uma pessoa aqui ou de uma igreja, hein? Preste atenção no que eu estou falando. Está cheio de gente aí com doutrinas terríveis, com ideias, ideologias fora da Bíblia. Prega de uma forma filosófica que cativa as pessoas para ouvir. Uma inteligência enorme. Porém, a minha questão aqui não é se a pessoa é preparada ou não. A minha questão aqui é estar na palavra de Deus. Atos fala dos bereanos, irmãos. Paulo ia pregando, os camaradas iam lá. Tá certo? Opa, tá certo. Nós não podemos ser meninos, porque a Bíblia diz que o menino é levado por qualquer vento de doutrina, irmãos. Ele é influenciado. Você pode ter 50 anos de crente na igreja. Só que a tua vida tem que ser pautada em valores que está na palavra de Deus. Então eu tenho que tomar cuidado quem eu ouço, o livro de quem eu estou lendo. Pode falar que é crente, que é da igreja A, B ou C, não me interessa. A questão aqui é que Jesus está falando que vai vir falsos profetas, falsos cristos, vai enganar os escolhidos. Porque fala bem, porque é preparado, porque a igreja está cheia de gente lá. Só que a minha questão, eu volto a falar, tá na palavra de Deus, em toda a essência, porque está cheio de locais, de hereges, de doutrinas, irmãos, que falam de Deus. Usa a Bíblia. Porém, que forma? Que maneira? É baseada em quem? Quem é o centro? É quem fundou a religião ou é Deus? Então Jesus está falando, eu estou avisando vocês antecipadamente. Isso tem que ser um alerta em vocês, como se fosse um alarme. Opa! Olha ali o que está acontecendo, olha o que está surgindo ali, olha o que estão falando ali. Alertas do sinal da volta de Jesus. Lógico que o texto de Mateus está falando do princípio das dores. Alguém pode me afirmar se já começou? Ou, como alguns teólogos afirmam, que ele está tratando aqui como dores de parto? Que é algo que está vindo progressivo, que está aumentando a dor? Um dia para Deus é 1000 anos, 1000 anos é um dia. Então para e pensa comigo. Falsas doutrinas, falsos cristos. Lucas capítulo 21, verso 8. Olha lá. Eu já falei isso aqui algumas vezes, irmãos. Eu não pastoreio você sozinho mais. A minha geração de pastor nunca pastoreou sozinho mais. Eu como pastor nunca pastorei sozinho. Porque você é pastoreado por um monte de pastor no YouTube. Você segue gente, você ouve gente, você admira gente. Então eu não pastoreio mais sozinho. E pode ser que eu tenha uma visão diferente do que outra pessoa tenha. Aí eu entro naquele ponto. Quando você está passando um problema, quem que senta para ouvir você? Quem que ora por você? Aí eu entro nesse ponto. E aqui eu encerro e a gente continua. Lucas capítulo 21, verso 8. Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, o tempo está próximo, não o sigam. Olha só o que está escrito aqui. Está falando para não seguir, para não ouvir. Igreja, é um alerta. Porque eu começo a ouvir, daqui a pouco eu estou pensando igual, achando que aquilo não tem nada demais, e daqui a pouco eu me desvirtuei.
Infelizmente eu gostaria que todo mundo fosse homem de Deus, todo mundo na mesma visão, no mesmo caminho, mas tem gente que se perde no meio do caminho, irmãos. Judas andou com Jesus, viu milagre, viu Jesus operar, viu Jesus instituir a ceia e traiu Jesus. Existe algo chamado coração, e o coração faz você decidir escolher por aquilo que te atrai. Aí entra na minha fala anterior, será que existe um alinhamento que você sente e o que você fala? Tá cheio de gente que fala as coisas mais lindas, irmãos, mas o sentimento não é aquele. Você pode me enganar, mas Deus você não engana. Então cuidado, igreja. Opa, é um sinal, é um alerta. Opa, escutei uma, escutei duas. Opa, peraí, essa pessoa não serve mais para eu escutar. Eu vou orar por ela, mas não serve para eu seguir mais ela, para eu estar caminhando com ela. O que ela fala para mim já, eu tenho que estar com o pé atrás. Então é um sinal, igreja. É um sinal. Hoje, já de um tempo estão falando do ecumenismo, né? Não, tem que as religiões se juntar. Deus é um só. A minha Bíblia, o livro que inaugurou a imprensa, o livro mais vendido do mundo, mais lido do mundo, diz que só tem um caminho para chegar a Deus. Está lá em João 14,6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. O único local que você consegue comprar a passagem para ir até Deus é em Jesus. Não existe outra cabine. Ah, vou em tal cabine comprar a passagem que eu chego até Deus. Não, estou fazendo uma analogia aqui. Imagina se chegar num local lá, você precisa comprar uma passagem para você pegar lá um veículo para te levar num destino. Só tem uma cabine que vai levar nesse destino, é Jesus. É o único que pode te dar a passagem, o meio. Jesus falou: eu sou a porta, quem passar por mim salvar-se-á. Jesus é o único meio de chegar até Deus. E Jesus tem que ser o centro da nossa vida, irmãos. Hoje nessa sociedade humanista, o homem quer ser o centro. O secularismo quer falar que não precisa da influência da religião. Não, é as minhas escolhas, é a minha decisão, é o que eu penso. Mas o apóstolo Paulo, um homem que era erudito, estudado, estudou na melhor escola da época, perseguiu o cristão por zelo. Ele teve encontro com Jesus, e ele fala para mim, que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, agora eu não vivo mais para mim, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus, porque Ele me amou e se entregou por mim. Um homem estudado, um homem preparado pelas melhores escolas da época, ele entendeu o que era o Evangelho, ele entendeu o poder de seguir Jesus, e a influência que Jesus tinha nas decisões e nas escolhas do dia a dia dele. Tanto que em Colossenses 3 ele diz: você já ressuscitou com Cristo? Então pensai nas coisas que são do céu, e não nas que são da terra, porque vocês já estão mortos, e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Por isso fazei morrer a natureza carnal de vocês, a idolatria, a prostituição, a vil concupiscência, a bebedeira. Ele começa: vocês têm que lutar contra a natureza de vocês, porque vocês são peregrinos e forasteiros, vocês não são mais daqui. O alvo de vocês é outro, o foco de vocês é outro. Irmão, estamos aqui, vivemos aqui, pagamos imposto, vamos estudar, vamos fazer isso, vamos fazer, vamos. Só que o meu alvo é Cristo, porque eu estou de passagem. Tiago diz assim, a epístola de Tiago, ele faz uma pergunta: o que é a vossa vida? É uma pergunta: o que é a vossa vida? E aí ele responde: a vossa vida é um vapor que aparece por um tempo e desaparece. A nossa vida aqui é muito rápida, irmãos. É muito rápida. Jesus é o verbo encarnado, Ele não reencarnou, irmãos. Jesus, Ele se fez homem. A Bíblia diz em Hebreus 9:27, está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Depois da morte, irmãos, não tem mais jeito. A escolha que o homem faz é agora. O tempo se chama hoje. Eu costumo usar o seguinte exemplo da morte, irmãos. Quando você morre, você vira uma semente.
Você vai ser enterrado, não vai? E aquela semente vai gerar algo. Aí eu pergunto, que semente você é? Que fruto vai dar? Vida eterna ou morte eterna? A escolha é hoje. Então aqui está um sinal. Outro sinal, irmãos, que nós temos, dentro aqui desse ponto aqui, de sinal espiritual e religioso, é a apostasia. A Bíblia fala que vai haver um esfriamento terrível. Eu me preocupo, irmãos. Eu me preocupo. A maioria dos cristãos não estavam preparados para ficar assistindo culto online. Não tinha estrutura, fé nenhuma. Eu costumo falar que é o cristão meia boca. É um pé lá e um pé cá. Tiago chama de duplo ânimo. Ele tem ânimo de vir na igreja, mas tem ânimo de ir numa festa. Ele tem ânimo de vir na igreja, mas ele tem ânimo de fazer as coisas erradas. É o cristão de duplo ânimo. E está tudo bem, não tem problema nenhum. Irmãos, eu não estou aqui como um juiz para julgar ninguém. Mas a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que nós temos que pôr o plumo e olhar a vida que a Bíblia diz com a vida que eu estou vivendo. E a Santa Ceia é esse momento, irmãos. A Santa Ceia é um momento de promessa, mas é um momento de reflexão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. É um momento de análise, porque eu vivo 30 dias no mês, aí chega no dia da ceia, que é o primeiro domingo da semana, começa o mês, e aí eu falo, como que foi esses 30 dias? Como está meu relacionamento com Jesus? Como está o meu amor por Jesus? Será que o que eu falo tem incoerência? Será que o meu coração está mesmo lutando contra o pecado? Será que eu estou em sintonia com as coisas do céu? Irmãos, a ceia é esse momento. É um momento de reflexão, de examinar, para depois você fazer o que? O seu memorial, você lembrar do que aconteceu na cruz. Que o diabo não pode te acusar mais, que a obra da cruz faz parte da sua vida, e que tem uma promessa de vida eterna para você. Que momento poderoso é a ceia. Vamos lá, vou correr um pouquinho aqui, né? Então o primeiro sinal é um sinal espiritual e religioso. A vida espiritual das pessoas estão assim, ó. E vai surgir falsos cristos, falsos profetas, falsos mensageiros, falsos obreiros, e vai enganar muita gente. Como diz lá o ditado, né? Nem tudo que reluz é ouro. Segundo sinal, sinais da natureza. Mateus capítulo 24, verso 7. Olha lá. Mateus capítulo 24, verso 7. E essa palavra não é para pôr medo em ninguém não, mas é para ter temor, irmãos. Responsabilidade da minha vida como ser humano. Mateus capítulo 24, verso 7. Diz assim: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Meu Deus. Eu quero que você entenda algo. Uma pessoa já me perguntou sobre isso. Mas está falando de guerra, está falando disso, de fome. Sempre teve fome, sempre teve guerra, é verdade. Só que quando a Bíblia fala disso, ela está falando num nível maior, irmãos. A bomba que foi lançada lá em Hiroshima, que matou mais de 150 mil japoneses, irmãos, é 600 vezes menor do que a que tem hoje. O poder da bomba hoje atômica é 600 vezes maior do que aquela bomba que foi lançada em Hiroshima. 600 vezes maior o seu poder. Irmãos, soltar uma bomba nuclear, vocês não fazem a ideia da devastação.
Então, quando a Bíblia fala desses termos, fome, terremoto, peste, ela está falando de níveis, irmãos. Irmãos, nós estamos em 2020 com uma tecnologia enorme e continua a gente morrendo de fome. Que mundo doido é esse? Com tanta tecnologia, com tanto entretenimento. É um alerta, igreja. Nós temos que ficar atentos para a proporção daquilo que está acontecendo. A intensidade vai aumentar, dores de parto, vai aumentando o negócio, sempre existiu sempre, mas igual uma mulher em parto, o negócio vai aumentando, 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 até que dá luz, até que acontece. E é assim com as profecias, eu tenho que estar atento, é um alerta para a igreja. Lucas capítulo 21, verso 11. Vamos lá. Lucas capítulo 21, verso 11. Diz assim: Lucas 21, 11. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis, e grandes sinais provenientes do céu. Então vai ter sinais da natureza, irmãos. Coisas visíveis ao homem, que eu e você vamos ter a notícia. Hoje uma notícia que acontece na Rússia chega aqui, irmãos, rápido. Que acontece na China chega aqui, que acontece no Brasil chega lá. E assim, ó, numa velocidade enorme. Mateus capítulo 24. Não, a gente já leu. Pestes, terremotos, fome, catástrofes terríveis, acontecimentos terríveis, sinais na religião, sinais espirituais, sinais na natureza. Vamos lá para o terceiro, sinais na sociedade. 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. É ou não é verdade, povo de Deus? Os sinais estão aí, a intensidade está aumentando. Se alguém te questionar, mas sempre teve terremoto. Mas e a intensidade? Vai buscar estatisticamente o número de terremotos como vem aumentando. E está cheio de sonda espalhado no mundo que orienta todo mundo. Mas a intensidade está aumentando. Efeito estufa, aquecimento global, poluição e emissões de poluente, isso e aquilo. Irmãos, está acontecendo, está aumentando a intensidade. Estejam alertas com sinais. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1, sinais na sociedade. 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1 diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos maravilhosos. Tempos o quê? O que vai acontecer? Verso 2: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Irmãos, ai se eu falasse um ai para o meu pai. Chicote estralava. Muitos aqui são dessa geração, não é? Podia nem olhar para o pai. Ou então o pai só olhava. Aquele olhar, você falava, meu Deus. Não tinha essa em casa, nós conversa. Desobedientes aos pais. Não tinha essa, filho, nós vamos conversar, irmãos. Era pegar o varal mesmo e ó, chinelo, ó. Não morri por causa disso, irmãos. Gerou caráter, gerou limite na minha vida. E eu apanhei, viu? Imagina, dois juntos, igual. Duas mentes brilhantes. Jesus amado. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Verso 3: sem amor pela família. Irmãos, eu lembro de uma irmã, não é da nossa igreja,
E ela descobriu a traição do marido. Há anos o marido traía. Muitas pessoas hoje já iriam no advogado e falar: chega, acabou. Sabe o que essa irmã fez? Foi lá na casa da mulher. Fulana, eu sou esposa de fulano. Eu vim aqui falar algo para você. Ele é meu marido. Ele firmou uma aliança comigo. Deus vai restaurar minha casa. E Satanás não vai roubar minha família. Por quê? Valores, responsabilidade, compromisso. Sabe o que foi firmado no altar? Mas hoje está virando moda, irmãos. É normal, todo mundo faz, acontece. Sem amor pela família. Filhos inconsequentes, não estão nem aí se vai ferir o pai ou a mãe. Vai lá e faz, porque eu quero curtir a vida é minha. Sem amor pela família. Irreconciliáveis. Não, aquela pessoa falou aquilo para mim, não tem mais conversa. Envenenadas pelo ódio, pela ira, pela falta de perdão. Se você fecha alguém no trânsito, irmãos, é perigoso o cara sair e te dar 10 tiros de raiva. Sabe, não tem essa, você foi sem querer, você não viu, sabe, você estava ali distraído. Meu, é uma ofensa para a pessoa, é o fim do mundo. As pessoas estão tudo no limite, irmãos, tudo desequilibrada. Os policiais se pegam, um aponta a arma para o outro, você fala: meu Deus, que coisa louca, que mundo é esse? Sinais da sociedade. Sinais da sociedade. Cruéis, inimigos do bem. Isso aqui eu fazia na época do meu pai, mas não está errado agora. Agora mudou as coisas. Verso 4. Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. Verso 5. Tendo aparência de piedade, parece um anjo, irmãos. Mas parece um anjo. Mas negando o seu poder, afaste-se também destes. Sinais na sociedade, irmãos. A maldade e a crueldade está aumentando, irmãos. O filho mata a mãe, mata o pai, mata o vizinho, arranca o neném da amiga. Você fala: meu Deus, que mundo louco é esse? O aluno que bate no professor, você fala: meu Deus. Sinais da sociedade. Porque nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, difíceis. É sinal, igreja, está acontecendo. Onde se ouvia uma história dessa antigamente era coisa isolada. Hoje parece que é normal. Você mata uma pessoa como mata uma formiga. Não tem valor mais. Houve épocas, irmãos, na sociedade, quando uma pessoa tinha algum problema de matar outra pessoa, a pessoa achava que já ia para o inferno, era uma coisa terrível para a pessoa. Hoje não. Porque as pessoas estão com a mente cauterizada, irmãos. Sinais na sociedade. Sem moral, sem pudor, sem princípios, corrupção dos bons costumes, corrupção da opinião pública, corrupção da confiança, da cultura, da dignidade humana. Romanos 1:28. Romanos capítulo 1, verso 28. Olha os sinais da sociedade, igreja. Presta atenção aqui. Romanos capítulo 1, verso 23. Romanos 1, 23. Muda aí, minha irmã. Romanos 1, 23. E trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Verso 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Verso 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador,
que é bendito para sempre, amém. Verso 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Verso 27. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberão em si o mesmo castigo merecido pela sua perversão. Verso 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Igreja, sinais na sociedade. Nunca se ouviu falar tanto de homossexualismo, de lesbianismo e disso ou daquilo outro, como se fosse algo normal. A Bíblia está falando que Deus entregou eles para aquilo que Ele reprova. Deus falou: é isso, vocês vão viver em cima disso, é isso que vocês querem para a vida de vocês. Olha a sociedade que nós vivemos, irmãos. Sinais da volta de Jesus. Eu quero falar algo aqui, igreja. Eu tenho amigos homossexuais. Só não quer dizer que ele é meu amigo, que eu respeito ele, que eu concordo com ele. E ele sabe. Tenho uma amiga lésbica que trabalha comigo, que já trabalhou. Sempre tratei super bem. Só que isso não quer dizer que eu concordo. Assim como uma pessoa que fuma, assim como uma pessoa que é fofoqueira, eu não concordo com isso. A pessoa pratica, mas eu não concordo. Eu acho errado falar da vida da outra. Está entendendo, igreja? Tem coisas que você não concorda, mas você respeita a opinião e o gosto da pessoa. Ponto. E aí eu usei várias áreas para você entender que não é um ponto. É uma questão da vida. Amém? Daniel capítulo 12, verso 4. 4 pontos. Sinais da tecnologia. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão ali e acolá para aumentarem o conhecimento. Ou multiplicação da ciência, em algumas traduções. Irmãos, a ciência está se multiplicando de uma forma. Eu ouvi esta semana uma pessoa falando e ela deu um exemplo assim, ó. Imagine que você está no ano de 1200. Nós estamos em 2020, indo para 2021. Imagine o ano de 2200. Imagine que você dormisse e acordasse depois de 100 anos. Não ia ter mudado nada. Teve vários séculos que não teve evolução nenhuma. Você podia dormir 100, 200 anos, acordar que era aquilo ali. Hoje, se você dormir 5, 10 anos, 1 ano, 2 anos, na hora que você acordar é outro mundo. A chegada dos 5G, irmãos, vai trazer mudanças e permitir o avanço da tecnologia em proporções que nós não imaginamos. Essa semana eu andei de carro elétrico, já tinha andado. Aí você fala: meu Deus, não faz barulho, que negócio estranho é esse, meu? Não tem emoção do... Você só sente a força G, né, empurrando. Sinais da tecnologia. Mateus capítulo 24, versos 6 e 7. Mateus capítulo 24, versos 6 e 7. E vocês ouvirão falar de guerra, rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Verso 7. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Qual que é esse sinal? Instabilidade política e econômica, irmãos. De vez em quando tem nação que começa a se garfanhar e mexe com o mercado e mexe com a bolsa.
E fica todo mundo ali falando, meu, será que vai vir outra guerra? O que vai acontecer? São sinais. Vai haver rumores de guerra, vai haver guerras. São sinais do fim. Sexta e última. Mateus capítulo 24, verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Um grande sinal da volta de Jesus é a evangelização mundial, igreja. Em tempo de pandemia eu nunca vi tanta live, tanto culto online, tanta gente falando que está acompanhando. Outro dia eu vi um apresentador de um programa, ele falou, nunca tinha assistido, mas eu fui assistir. E eu estou gostando. Eu falei, meu Deus, eu nunca imaginei que esse camarada ia assistir uma pregação, ouvir um culto. Evangelização mundial. E essa tem que ser a missão da igreja. O maior propósito da igreja é levar o evangelho, batizar e ensinarmos. Isso tem que queimar no nosso coração, senão nós perdemos o propósito, perdemos a visão de igreja totalmente. É na África, é na França, é na Paraíba, nós temos que ir, irmãos. Vai, vamos. No seu trabalho, dentro do ônibus, aonde você estiver, tem uma mensagem, uma boa mensagem dentro de você. Isso não pode ficar canalizado lá dentro, isso tem que sair para fora. Isso tem que ser o maior desejo de um cristão, irmãos. Um cristão que perde esse desejo significa que ele está frio, que ele está morno, que ele perdeu a visão do reino, que ele perdeu a compreensão do amor de Cristo lá na cruz pela vida dele. Isso é um sinal terrível de apostasia na vida de um crente. O ano de 2020, você falou de Jesus para alguém, mesmo que foi pelo WhatsApp? Para e pensa. Ou o evangelho é só para você? Se for só para você, está tudo errado. Nós vamos ter que ver o nosso valor como igreja, os nossos princípios de liderança. Nós vamos ter que mudar tudo, porque aí está tudo errado. E eu fico desesperado com isso, isso mexe comigo. Outro dia eu falei para o CDL, CDL, tem alguma coisa errada. Eu acho que nós vamos ter que mudar alguma coisa, chamar um pastor mais empreendedor. Vamos ter que mudar. Eu não estou aqui dando indireta não, irmão. Estou falando, sendo sincero. Eu falei, tem alguma coisa errada. Falei, será que o problema é eu? E de pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os. Isso não é a missão de uma pessoa, é a missão de um pastor, de um líder, irmãos. Isso é a missão de um cristão. Isso tem que estar dentro de você, tem que ser a sua essência. O maior propósito da igreja é esse. Jesus, antes de subir para o céu, olhou para eles e falou, vão pregar, ensina e batiza, é isso. Só que isso tem que estar no coração, no teu coração, na tua vida. Não esperar o teu líder, não me esperar, não. Isso aí é uma questão de cristianismo apostólico, cristianismo puro, ser discípulo. Os sinais estão aí, igreja. Sinais econômicos, sinais da natureza, sinais espirituais, sinais da sociedade e o evangelismo mundial. O evangelho está chegando, irmãos. Tem países que o evangelho não entrou fisicamente, mas está chegando pelas redes sociais. E as pessoas estão ouvindo Jesus. Tem país que está perseguindo, tem um sinal que é a perseguição, irmãos. Estão perseguindo e matando o cristão a roda aí, mas você acha que as pessoas falam? É sinais. Vamos ficar de pé.
song.